Welcome to the second class of the verb to be classes. Seja Welcome. bem-vindo, bem-vinda à segunda aula aqui, né, do nosso curso do verbo to be de uma vez por todas, né? Se você não viu a primeira aula ainda, recomendo que assista, mas eu sou o professor Vitor Queiroz e esse aqui ao meu lado é o Felipe Queiroz, sou irmão dele, por incrível que pareça. Poucos diriam essa informação. Poucos, gente. Irmão, Existe um parentesco ali. a gente tem uma leve distância de 47 mil anos um do outro. Não, mas sim, nós somos irmãos. Muito Meu nome é Felipe e eu espero que você tenha assistido Isso. o primeiro episódio. Boa, do nosso... assiste com certeza, tá? Não assista esse se você não assistiu o primeiro, Isso. porque lá a gente passa Pré-requisito. muita informação interessante e é fato, né? Fato real aqui, é muito importante você assistir. Bem, então a gente vai começar trocando uma ideia aqui nessa aula de hoje, por que o verbo to be é tão importante. Então eu coloquei até uma imagem aqui de um cara se coroando, né? Ele mesmo tá se coroando. Lembra Por quê? Napoleão, Napoleão Bonaparte, né? Quase Napoleão. Porque, na verdade, o verbo to be é um verbo especial. Ele é, sim, um verbo importante para a gente começar a estudar inglês. E é por isso, muitas vezes, que no seu curso de inglês, ou até mesmo com a gente aqui, se você fizer um curso, né, com a gente vai começar a falar do verbo to be nas primeiras aulas. Não necessariamente na primeira aula, mas a gente, em algum momento ali no inicial, vai falar dele porque é necessário a gente aprender ele no início. Não tem como, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fugir. Mas por quê? Exatamente, é isso que a gente vai responder aqui agora. Primeiramente, os motivos mencionados na aula anterior. Se você não assistiu ainda, por favor, assista. Mas a gente falou lá que o verbo to be, ele tem uma conjugação diferente. Na aula passada a gente falou como os outros verbos são conjugados. Uma das coisas que a gente falou foi isso. E você viu lá que o verbo to be, ele é conjugado. E detalhe, ele é o verbo mais difícil por causa disso. Exato. Né? Acaba sendo E é mais legal difícil. porque você vai aprender matemática, você vai do fácil pro mais difícil. Você vai aprender biologia, você vai do simples pro mais complexo. Você vai aprender história, você começa com uma análise mais simples. Cara, inglês já começa Já solapando vai com o pá. pé na porta, Uhum. entendeu? Por quê? Porque você já começa com o verbo mais difícil e dá esse susto. Então, às vezes, você ficou 8 anos aprendendo o verbo to be da sua vida e não aprendeu. Primeiro por causa do método e tudo mais, e até porque faltou paciência e reflexão e até um carinho com a matéria que é tão importante, que é tão fundamental, e às vezes a gente quer aprender logo rápido e a escola às vezes é meio protocolar, meio decoreba. Então, cara, o verbo to be é a parte mais difícil. Sinta-se coroado, sinta-se se coroando, se congratulando, porque você já está aprendendo a parte mais difícil. Isso. E você vai aprender, é só prestar atenção. Isso aí. Agora, o verbo to be, por ele ser, né, um ponto muito complexo, ele segue, na verdade, uma lógica que se repete no inglês. A gente vai falar disso ainda aqui no decorrer do nosso curso, mas o verbo to be, ele é um verbo que ele pode, por exemplo, receber o not para fazer negativas, Isso. e ele pode ser, ele né, é invertido com o sujeito para fazer perguntas. A gente vai falar disso com mais calma, fique bem tranquilo. Imagina que para você fazer uma pergunta, você tem que mexer na posição do verbo. Isso. Acontece em inglês. Isso não acontece em português. E o verbo to be, ele segue essa lógica que é seguida em vários outros momentos que você vai estudar, em outras matérias que você vai estudar no inglês. E é por isso que a gente gosta de ensinar ele primeiro, porque ele já te apresenta uma lógica que é repetida. E tipo assim, imagina que tem vários verbos na frase Aham. e você tem que transformar essa frase numa pergunta. Só o verbo to be que você vai mexer nele. Isso. Entendeu? Exatamente. Então, o verbo to be ele é especial. Ele não é qualquer verbo. Em inglês, a gente chama isso de modal verb. A gente vai Isso. ficar um pouco melhor depois. A gente vai chegar lá, né? Uhum. Exatamente. Agora, ele é um modal verb, ou seja, ele diz o modo da frase. Muita gente, quando tá aprendendo inglês, fica assim, tem um modal verb, tem um verbo auxiliar. Como se você soubesse o que é isso. O que é isso? Modal verb, a tia lá na escolinha fala muito. Gente, o modal verb, ninguém nunca explicou pra E você. às vezes eu sempre pergunto isso pros alunos e ninguém sabe explicar. Qual que é a diferença do modal verb para um verbo auxiliar? Ou Qual que é a diferença? Ou pra um verbo qualquer. Ou para um verbo qualquer. Gente, um modal verb é aquele que dá um modo. E o que é o modo, professor? O modo é se tá na afirmativa, Na negativa ou na interrogativa. Isso é um modo. É um modo afirmativo? É um modo negativo? É um modo. É um modo interrogativo? Eu tô afirmando, tô interrogando. Isso. O verbo to be, ele tem esse poder de mostrar para quem tá escutando, lendo ou até mesmo falando que a frase está na afirmativa. Eu estou afirmando ou estou negando. Ele é um modal verb. Isso. Agora, outros verbos que não são modal verb, para serem negados, eles vão precisar de um
Auxiliar. É aí que entra o verbo auxiliar, tá bom? Que a gente não vai falar Que agora. não vai falar O agora. verbo to be é um modal verb. Modal verb. Sabe o que isso significa? Que pra você fazer uma negativa, você tem que mexer nele. Pra fazer uma pergunta, você tem que mexer nele. Não Isso. adianta só falar não quero. Tipo, Isso. em português, eu quero negar. Eu só falo não. Em inglês não é. A palavra no não é a mesma coisa que a palavra not. Ó, É. isso aqui a gente vai falar depois Vai mais lá. disso, mas é tranquilo, a gente já adiantar isso, porque eu quero negar, eu não posso falar no. No. Por exemplo, eu não quero, não é I know want, não. Você tem que mexer no verbo. Então, o verbo to be é um modal verb. Boa. E também né, então nas frases negativas ele recebe Ah o not, e é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? E Pode ele ser pode ser invertido invertido em em frases frases interrogativas, tá? E aí, só pra dando uma palhinha, né? A gente ainda vai falar disso mais pra frente, mas interrogativa tem que mexer no verbo, cara. Isso. Por quê? Porque a entonação de uma interrogativa no inglês, culturalmente falando, ela é bem mais baixa que a do português. Você já pediu alguém pra pegar algo? Pega algo pra mim? Ô mãe, posso sair pra brincar? Você quer sair comigo? Você é muito bonita, quer sair comigo? Você tá querendo fazer uma pergunta pra alguém? Você tá querendo... Você vai Você muda a mexer entonação. na entonação. Em inglês, culturalmente falando, você já deve ter reparado que a galera do hemisfério norte, eles são mais sérios, assim, mais sisudos. Nós brasileiros, a gente brinca, ri. Menina, do outro lado da rua a gente fala alto, né? Em inglês, isso é cultural. É. Fala um pouco mais baixo que a gente. Eles são menos efusivos, ficar encostando não é muito normal, ficar rindo toda hora. Isso não é do falar inglês, alto. não, tá? Cultura, principalmente Cultura- países do hemisfério norte. Isso. Na Rússia, tem uma galera que fala, né, que rir na hora de cumprimentar parece ser maluco. Você é doido. A galera... Não, tá rindo aí, velho. O cara tá Cara rindo doido. como que eu, hein? Na hora de rir, na hora de cumprimentar, você não mais faz assim. Né? É brincadeira, não. No Fala. hemisfério norte, a Whisky. galera. A galera Whisky. vodka. Vodka. Vodka, um monte de vodka. Ela fala mais sério. A galera, por que isso? Whisky nem é da Rússia. E aí, e aí qual que é a ideia da gente pensar que tem que inverter? É porque a entonação deles não é igual a nossa e às vezes pode gerar dúvida se aquilo ali é uma pergunta ou se tá afirmando. Uhum. E a gente vai chegar lá, na verdade, mais necessariamente na próxima aula, que a gente vai falar do verbo to be na negativa Isso. e na interrogativa, e a gente vai falar isso com bastante clareza pra você, tá? Mas não é o foco aqui neste exato momento. Bem, então, como é que é o verbo to be em português, né? A gente, às vezes, já tá acostumado a saber que é o verbo ser e estar, inclusive já falamos na aula passada, na aula anterior, mas vamos ver ele aqui na prática, né? Então, ele é o verbo ser Vamos e o verbo estar. vivenciar isso, né? Isso, ele é o verbo ser e o verbo estar, e isso é um pouco complicado, né? Às vezes a gente, mas um verbo, ele é os dois, quando que eu vou saber que é o verbo ser? Quando que eu vou saber que é o verbo estar? Tenta traduzir pra mim a frase assim: eu sou Felipe, eu estou bem. Você vai falar I am Felipe, Felipe. I am Felipe. Agora, se você quiser falar eu estou bem, é I am fine. Exato. Você trocou Felipe com fine só. I am, eu sou, I am, eu estou. A mesma coisa. E aí a gente meio que buga. Porque na hora da gente Dá uma pensar tela em azul. inglês, você fala, não, eu sei que o verbo to be I am, eu estou. Mas você não lembra que também é eu sou. É. Tem até uma frase que é meio filosófica, tipo, ninguém é, todo mundo está. Que é complicado fazer em inglês, né? Não tem como fazer. Seria nobody is, everybody is. Agora, aqui vem até uma reflexão que é da origem da própria língua, tá? Porque, na verdade, em outras línguas, o verbo to be, né, que seria o ser e o estar, ele também é um verbo só. Tá? Por exemplo, a língua alemã, a língua holandesa, o verbo ser e estar, ele é só um verbo. Tá? Então, existe essa diferença, não só do português para o inglês, tá? Porque vem da raiz mesmo da língua. E o português é uma língua, não sei se você sabe, ela foi criada por escritores. O português é a quinta variação do latim. Muito legal. Ela foi escrita para fazer poesia. Português foi escrito para fazer poesia. É uma linguagem muito poética, Utilizada muito pra romântica. Então, tipo assim, ser é muito diferente de estar. E isso é muito útil para você escrever bem, para você expressar sentimentos. Por isso que é muito legal cantar em português. Dizem que o português é uma das línguas mais deliciosas para cantar, né? Então, olha só, é uma outra interpretação da coisa. Boa. Então, por exemplo, né, mais um exemplo aqui do que o Felipe estava falando, eu falo assim, I am happy. Eu posso falar que eu sou feliz, tipo, na minha vida. Ou essa mesma frase
pode significar que eu estou feliz Caraca, agora. é pesado isso, porque pra gente é muito diferente. Uma É coisa da muito outra. diferente. Cara, Então, I am é a mesma frase. I am happy, né? Então vai mudar, às vezes, é o contexto no qual essa frase está inserida. Então, se eu falo assim, I'm happy this week, tipo, eu tô feliz essa semana, aí eu estou feliz, é algo mais momentâneo. Agora, tipo assim, since I was born, I'm happy, né? Tipo, desde que eu nasci, Você eu for sou numa feliz. entrevista de emprego, você é feliz com a sua profissão? Yes, I am happy. Você não vai falar, eu estou feliz. Eu sou feliz Eu com a minha sou profissão. feliz. I am happy. Então, Yes. é o contexto. Muito bom. Então, por exemplo aqui, ó. Janet é uma grande amiga para mim. Ou Peter e Rose estão namorando. Aqui é o verbo é, né? Que é o verbo ser, conjugado. E aqui é o verbo estar, conjugado, estão. Então, Janet é. Aqui é o verbo ser. É algo que ela é desde que, né? Desde sempre. Ela nascia, a gente se conheceu, ela continua sendo uma grande amiga para mim. E aqui, estão namorando é algo momentâneo, é algo temporário. Em inglês, essas duas frases vão utilizar do mesmo verbo que é o verbo to be. Exato. Tá? Só pra gente, né, exemplificar aqui. Agora, Opa, deixa eu voltar aqui pra você. não, agora é só a gente pensar o seguinte, né, também. O português, o inglês, ele é uma língua muito mais... Ela foi criada para falar, sabe? Por isso que ela depende muito do contexto. O português, a nossa língua, como ela foi criada muito para escrita, o contexto, ele tem que ter tudo muito explicadinho, porque escrever você não tá em contexto nenhum, você tá fora de contexto, olha que legal. O inglês não, ele é uma língua muito falada, ele foi feito para falar, depois é que foi sendo codificado e tal. Então é legal porque o contexto em inglês, ele é importante muito para as coisas, por exemplo, o verbo get. Só uma palhinha aqui pra galera, né, enriquecer. Get tem oficialmente 27 significados pelo dicionário da Oxford. Ou seja, é o contexto. Você vai saber qual deles? Pelo contexto. Muito bom. Então, nessa aula, a gente também vai ver aqui, mais formalmente, o verbo to be na afirmativa. A gente vai falar de exemplo, a gente vai ver várias coisas aqui que são importantes para você ter esse conhecimento bem sólido aí com você, tá? Em inglês, como é que é, então, o verbo to be conjugado? Isso aqui é aquilo que você, né, vê lá na escola, às vezes, todos os anos... Essa é a primeira né? aula da escola. Já escrevi. Da primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, você vê isso aqui e não aprende e vê a mesma coisa, né? E às vezes não aprende. Às vezes não aprende. Então, né, a professora fala I am, you are, você fica lá Repeat with me, guys. Aí todo mundo repete sem pensar. Isso, sem pensar. Mas vamos refletir isso aqui, então? Bem, a sequência, acredito que você já conheça. Caso você não conheça, eu vou repeti-la aqui agora, tá? Então, o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esse é o verbo to be conjugado, ou seja, variando de pessoa para pessoa. E a gente falou na aula passada que ele é um dos únicos verbos, então, que varia. Por exemplo, o am só vem com I. Você não tem um am aqui com os outros. O are, ele vem com you, o you, que de novo, né? We e they. E o is é só com he, she ou it. Ou seja, existe uma diferença de pessoa para pessoa. E é legal, tem 3 maneiras de usar o verbo to be. E você pode tentar até memorizar, tipo, todo mundo acha que eu sou diferente. Isso. Só o eu é diferentão. Eu sou o único. Tipo, não, eu não pego dengue, eu vou ficar... Eu não pego coronavírus. Todo mundo acha que com você não vai acontecer. I am. O am é diferentão. Isso. Ele não serve pra mais ninguém, a não ser o I. O is ele é interessante porque, lembra que com o do S histórico, que para he, she, it, a gente tem o S? Então, você faz a associação que você não vai S esquecer. histórico, is, termina com S. Termina com S. Legal. Agora, o are, ele é aquele do plural. Isso. Olha só. We are, nós somos. You are, vocês são. E they are, eles, elas são. Ah, mas e o you are aqui de cima? Ele tá no singular. Sim, tá no singular, né? Que é você. Você é, né? You are. Mas, porque a gente já utiliza ele no plural e a palavra é a mesma, existe uma, vamos falar assim, uma convenção que o are ficou pros dois. Então assim, isso é muito importante. Escreve do seu caderno, faz uma tatuagem no peito do seu pai. Não existe you is. Não existe you is. Eu não posso falar, meu filho, mas eu não quero falar você não é is. Não, para o you. Não é isso. Para o you é sempre are, inclusive como é. É verdade que o é o is quando ele tá no singular. Isso. Né? Então, is
Pode ser o é ou está, do português no singular, uma só. Mais de uma pessoa é are. E o you, mesmo quando é uma só, tipo, você é linda, é you are beautiful, não é you is. Muito bem. E aí, só pra gente deixar bem claro aqui também, caso você queira inclusive copiar, a gente tem aqui o verbo to be, né? Ser ou estar conjugado. Caso não, você vai copiar. Vai exato. copiar, isso Copia é muito agora. importante. E aí, como o verbo to be ele é, né, dois verbos, eu coloquei aqui já pra gente as duas conjugações. Então tem aqui I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou está. E assim por diante, que é a conjugação do verbo ser ou estar, que acredito que você já deva saber como conjugar esses dois verbos aí. Beleza? Bem, quer falar mais alguma coisa aqui? Algumas observações. Beleza. Só pra gente repetir. Eu acho que a gente aqui tá refletindo muita coisa, mas a repetição ajuda a consolidar agora. Ótimo. Então eu vou pedir pra você, agora que tá assistindo, para tudo que você tá fazendo. Para tudo. Eu tô correndo e escutando. Não, agora você vai parar. Você estaciona o carro. Dá um break aí nessa... E repete comigo. Sabe por quê? A gente tem em inglês, a gente tem no nosso corpo, um tipo de memória que se chama memória auditiva, sabe? E ela é muito importante porque o que a gente fala, a gente memoriza mais. Isso é bom, não sei se você já fez isso, contar a matéria pra você mesmo, pra você não esquecer a matéria. Faz isso então agora. Eu vou falar e você vai repetir comigo, tá? Vem comigo, ó. I am é eu sou ou eu estou. Falou? I am, eu sou ou eu estou. Que é o verbo to be para o eu. Vamos com calma, qualidade, gente. Ó, you are, não é are, né? You are, Boa. né? Are. E aí esse R, ele lembra do R lá do paulista, portão, porteira, porta. Inclusive, eu queria deixar um comentário aqui de uma vez, que o som do R do inglês, ele é muito diferente do R do português. O nosso R, vamos pegar, por exemplo, a palavra carro, que é uma palavra que acredito que a maioria das pessoas saibam como é que é em inglês, que é a palavra car. A palavra carro, em português, apesar de ter dois R's, ela é um som que vem da garganta, é o ar passando pela sua garganta. Já a palavra car, em inglês, não é o ar passando pela sua garganta. Claro que o ar tem uma função, mas é a sua língua dobrada no cantinho aqui da boca que faz o som do car. Um outro exemplo rápido é a própria palavra ar, que em português tem um R só, ar, o som Passa vem direto. aqui, ó. E no inglês não é air. O som ele fica aqui, ó. Você dobra a língua, e o som vem desse arredondamento. Então o R ele tem essa diferença, não é R, é R. Okay? Então todo Muito R cuidado. é língua, a ponta da língua apontando pro céu da boca. Isso, A dica. faz uma conchinha assim com a língua. Você não fala car, você fala car. Door. Girl. Girl. Muito importante, o pessoal fala girl. Girl. No Brasil, não sei que a errado. galera no Brasil Não sei fala de onde girl, veio cara. isso, cara. Garota não é girl, é girl. Girl. Embola ali. Acho que vem daquele. Bate Sou girl. a Barbie Girl. Não é? Ele é muito do Deve ser daí, ele é tá? muito do tal do Batgirl. Batgirl. O Batman tem a Batgirl. Cara, girl. I am a nice Cara, girl. eu acho que deve vir Nossa. dessa música do... E eu acho que é só a gente do Brasil que girl fala girl. Né? Então, deve ser. caraca, então é o R. Então, girl, car, are. Então, volta. Fala pra mim, ó, I am, eu sou, eu estou, I beleza, am. já falamos. You are, você é, você está. Próximo, fala pra mim. He is. É pra falar is. em voz alta. Yes. Porque você tá praticando, você que tem que memorizar e não eu. He is. Ele é. She is. Ela é. Yes. It is. Ou você pode até falar it is. It is. It is. It is. Isso é. Isso está. Tá vendo? Todos têm duas opções, porque é ser ou estar. A gente tem que vivenciar para memorizar. We are, não é we are. We are. We are the world. Ó, nós somos ou nós estamos. Duas opções. Olha essa que legal. You are, de novo, agora no plural, não existe you is, então é you are, vocês são ou vocês estão. Se a gente for pegar só you are, gente, olha que legal. São 4 opções. E às vezes a gente não para pra pensar como que isso é complexo. Porque se eu falo you are, pode ser você é ou você está. Ou vocês são, vocês estão. Então, you are. 4 options. 4 opções. É um com preço de 4. 4 com preço de 1. Com preço de 4 é complicado.
Paga. Agora, você paga demais. Agora, peça promoção. Olha aí o último. Esse é legal também, porque tem um monte. They, olha só. A gente já tá dando um up no seu inglês de pronúncia. A gente não tá aqui só pra te ensinar Verbo to be, tchau. Não, a gente tá pra te enriquecer. A gente quer te ensinar com qualidade. Então, they. They. Que eu já They. falei pra você que não é they. Então, they. Agora, o que é they? É eles ou elas. E o que é are? É são ou estão. Combina. 4 opções. 4 opções. Então, they. Permutação de 2 a 2. They. Eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. Serve para homem ou para mulher. Serve para ser ou para estar. Então, they are. Repete. They are. Agora, para acabar, prometo. Mas faz. Ó, vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Maravilhoso. Muito bem. Agora vai. Muito bem, galera. Bem, então aqui a gente trouxe alguns exemplos, tá, para vocês. E eu quis deixar até bem claro, porque eu trouxe aqui um exemplo do I am, sendo eu sou, e um do eu estou. Então todos os exemplos aqui, até a letra P, é justamente isso, do sou, né, do verbo ser, e o outro do verbo estar. Só para ficar bem claro com cada pessoa. Então, por exemplo, se eu falo I am Joseph, eu tô falando que eu sou Joseph. E se eu falo I am fine, inclusive, né, o exemplo que a gente deu aqui aquela hora, eu estou bem. E se você trocar aqui, não dá, né? Se você fala eu sou bem, não tá certo. E nem eu estou Joseph, né? Também não dá certo na sua interpretação. Então, como contexto, fica bem claro do que a gente tá falando, beleza? Muito bem. Na letra C, se a gente for aqui, ó. You are awesome. Awesome. A palavra awe, ela na origem é muito legal, porque awe dá a ideia de admiração. Você tá surpreso, atônito. E aí, some é alguma coisa. Ou seja, alguma coisa que te faz... Então, sabe o que significa awesome? É algo demais, maravilhoso, bem legal. Que demais. Muito legal. Então, olha que palavra legal. A gente aqui no Turay, a gente gosta muito de explicar a origem das coisas. É uma delícia. É uma delícia. É muito mais legal você saber a história que tá por trás da parada veio, né? Do que só memorizar. Então, awesome. Yes. E aí, coisa muito legal. You are awesome. Você é incrível. Eu acho muito legal a gente elogiar o outro, né? Imagina você chegar pra uma pessoa, nossa, uau, you are awesome. Olha que força, que energia. Esse é um elogio muito forte em inglês, né? É mesmo. You are awesome. Você arrasa. Igual no Brasil a gente gosta de falar, nossa, você arrasa. A última, D. Vai lá, manda abraço. Não, né? Quarta, né? A última não é. Nossa, foi, mano. Pode falar essa aí, eu pego a partir daí. Manda essa. You are here with me. Você está aqui comigo. Olha só que legal. A palavra comigo, ela já é uma evolução de com eu. O tal do migo sou eu, com eu. Em português então, houve essa evolução, mas, né? Mas em inglês não. Porque em inglês está separado. With, fala pra mim, tem TH, ó. With. Língua entre os dentes. With e me, comigo. Então, you are here. Ó, o H é o ar que passa direto na garganta. É mais parecido com o R. E o R embola a língua. Então, olha a dica. H é ar direto passando na garganta. He, né? Ó, house. E aqui, ó. You are here e aqui with me. Uma pequena observação também. O H, ele é pronunciado em inglês. Boa. Por exemplo, a palavra hospital em português, ela tem um H e a gente não fala dele, né? Hospital. Em inglês, a palavra hospital também é escrita idêntica, só que a gente fala hospital. Então tem um H e o H ele é pronunciado, tá? Great. Então ele não é ear, é here, ok? Letter E. Letter E. Vamos lá, letra E agora. He is a teacher. Ele é um professor. Não é teacher. Boa, não é teacher, tá? Então, teacher. Teacher, ok? Fala bem essa palavra. Fala comigo agora. Para aí e fala comigo. Teacher, ok? É ruim pra gente quando a gente é professor de inglês e a pessoa fala, teacher, né? Dá um, assim... Não, tá errado. Eu não ensinei direito, dá exatamente esse sentimento. E a letra F, he is sick today. Ele está doente hoje. Sick é doente. E aí eu queria falar aqui, justamente aqui desse today, né? Se você falar he is sick, você fala que ele
está doente. Mas poderia ser ele é doente também, né? Às vezes a pessoa nasceu com algum problema Ele é e doente. ele é doente, né? Infelizmente, ele tá, né? Ele nasceu com um problema, então he is sick. Mas, se você fala today, que significa hoje, você tá deixando claro que Você é não uma vai falar, coisa ele é doente temporária. Né? Você não vai falar ele é doente hoje, né? Você tem que falar ele está doente hoje. Beleza? Então, esse today aqui, essa marcação temporal, que é o today, ele dá toda a característica de que esse verbo to be, na verdade, é o verbo estar, e não o é, né? Que é o ser, no caso aqui. Beleza? Muito bom. Letter G. Letter G, letra G. She is an engineer. Esse an é um ou uma, tá? É um indefinido. Tchau. É um ou uma. Pode até anotar aí de uma vez. She is an engineer. Is. Por que é is? Não é she are. Não é she are. Is é o verbo to be para he, she ou it. Então, agora você já sabe. Se tem he, she ou it, pode ser o nome também, tá? Pode ser o nome de uma mulher, o nome de um homem ou o nome de uma coisa. A parede está branca. The wall is white. Então, aqui na letra G, she is, ela é uma engenheira. Engineer. Fale a frase em voz alta. She is an engineer. Eu queria comentar aqui rapidamente, né? Só a questão do som que emenda, do an com o engineer. Muito legal. Porque o um ou uma em português, em inglês, perdão, pode ser a ou an, né? A ou an significa um ou uma. Então Tanto quer dizer que a a- letrinha A já é um ou uma. Isso. O a é um ou uma e o an também é um ou uma. A diferença é que a gente usa o an quando a palavra que segue começa com uma vogal. Começa que com é o som caso de vogal. com som de vogal. Isso. Então, nesse caso, engineer começa com uma vogal mesmo. Não é só o som, é uma vogal. Então, a gente fala an engineer. Não fala a engineer. Aí pega essa regrinha rápida, fazendo um favor, muito legal. A gente usa, é um ou uma, tá? Isso. Pronome indefinido, tipo, eu tenho uma casa lá. Não é um de um, não. É um Não, de um isso, qualquer. isso, Eu tenho uma qualquer. casa lá em Cabo Frio, por exemplo. Eu tenho três casas lá, eu tenho umas casas. É um ou uma, é a. O a, ele é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Isso. Então, por exemplo, um carro, a car. Calma. Agora, o an, ele começa antes de palavras que tem um som de vogal. Vogal. Mas por que isso? Pra juntar. Isso. Em inglês tem uma É pra isso, a regra é essa. A regra, tem até um nome pra isso, é eufonia. Eufonia. É a regra do bom som. E Essa quando é o regra contrário- foi criada pra você falar gostoso. Isso. Falar, né, ter uma forma, Falar uma bonito. fala gostosa de E pronunciar. quando o som é o contrário, ele é o som feio, a gente chama de cacofônico, né? Porque o som cacofônico é cacofônico. Ele Para, é tudo parado. Então você fala... Imagina que em vez de an, você fala a. Você fala she's a engineer. Viu que o som cortou? engineer. Não. Em inglês a gente quer juntar. E o inglês tem muito essa característica de querer emendar o som das coisas. Então a gente vai falar she's an engineer. É como se fosse uma palavra só. An engineer. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. An engineer. Uma maçã, que a gente fala muito mais. Boa. Né, sabe aquele celular, né, da Apple, maçã. que muita gente fala Apple. Tem Apple. Celular da Apple. Mas... Não, eu tenho o celular da... Shame on you. A cell phone, an Apple phone, né? Um celular da Apple. An Apple phone. An Apple. Olha como é que junta. Então, An apple. Ou quando você quer falar uma maçã mesmo, né? I want an apple. Anota Eu quero aí. uma maçã. Muito bem. Bem, continuando aqui, pode ir lá a letra H. She is very beautiful this week. Olha só, eu não quero falar que ela é muito bonita essa semana. Uau, faz sentido nenhum. Pão com durex. Nada a ver uma coisa com a outra. Você falar que She ela is é, né? very beautiful this week. Ela é muito bonita essa semana? Não vai fazer sentido. Então, na verdade, a tradução é ela está muito bonita essa semana. Então, she is, e aí a tradução é. Aqui no caso, ela está, né? Perdão, a tradução é está. She is very beautiful Isso. this. Não é this, é this week. Isso. E aqui, só, não sei se você reparou, mas aqui, ó, a gente falou do I, do you, do he, do Nós estamos she. seguindo a ordem. A gente tá seguindo a dos ordem. pronomes, tá? Exatamente. Agora, a gente vai falar do it, que é aquele que eu te falei, que a gente pode usar para coisas inanimadas, para objetos, para animais que a gente não sabe, às vezes, o gênero, né, o sexo, ou para bebês também, quando a gente não sabe. E aqui o exemplo é um cachorro, né? Se você fala it is a dog, é tipo, isso é um cachorro. Aquilo ali, o aquilo é até outra palavra, Sei lá, que seria você pisou o no that. negócio, é um cachorro. É um cachorro. It is a dog, né? E aí a gente vai falar também da contração, já. A gente poderia falar it's a dog, né? É. Que é o mais comum, inclusive. A gente vai falar já Pra disso. falar mais rápido. Mas, porém, então isso... Eu tô falando do cachorro. Agora, se eu falo it is barking, o verbo bark aqui significa latir, tá? Então, barking, latindo. Quando eu falo barking, então, tá latindo. Só que eu tô falando do cachorro.
Eu não falo dog, então. Eu não falo the dog is barking. Eu falo it is barking. Por quê? Eu tô falando do cachorro, né? Então, isso, ou seja, o cachorro está latindo. Is barking. Right? Então, esse it aqui, ele é um exemplo muito bom pra gente entender o it, né? Que ele vem aqui pra substituir o nome dog. Eu não falo the dog de novo. Ele, né, vai ser o is porque é o it. E agora pensa comigo como é que você faz em português. Para aí. Pensa, reflete. A gente fala Para assim, tudo. tá latindo. Tá latindo. E aí não tem quem tá latindo. Quem tá porque latindo? Você em já inglês, sabe, né? Em português, o sujeito tá escondidinho ali. Tá latindo quem? Ele está latindo. Né? Aí, em inglês, você tem que deixar claro quem que tá latindo. Você não pode falar assim, is barking. Is barking. Não, Tá você errado. tem que falar quem? It is barking. It is barking. É a mesma coisa daquela música It's raining man, hallelujah, né? Que tá chovendo. Eu quero falar assim, tá chovendo. chovendo. It's raining, né? Tá chovendo. Eu posso falar, e no Brasil a gente pode falar está chovendo, acabou. Então o sujeito nem tá ali, né? Os fenômenos da natureza em pessoal. Aí você, na verdade, em inglês, você vai falar it. Porque é a natureza. raining. Tudo que é fenômeno da natureza fenômeno tem é o it. it. Tá nevando. It is, É uma entendeu? coisa It is animada, né? snowing. Então é it. É isso. Isso aí. Seguindo então aqui, a gente tem o letter K. We are pilots. Nós somos pilotos. 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 Nós somos pilotos. E a gente fala we are pilots. Nós estamos pilotos. Não. Nós somos, pelo contexto. Uhum. Very nice. E aí? Letter L. We are working hard. Nós estamos trabalhando. Caraca, isso aqui é muito legal. A gente pode traduzir o hard como várias opções. Só que tem uma ideia por trás do hard que é muito melhor você entender a ideia do que as opções. A ideia é coisas difíceis, coisas muito sacrificantes, desgastantes, que exigem, coisas exigentes. Hard é difícil. Vai jogar um joguinho? Tem o nível easy, medium e tem o hard. É o difícil. Só que hard também é usado para falar quando você tá dando duro. Igual no Brasil a gente fala, tá dando, nossa, tô dando um duro danado. Tô dando um duro danado com esse trabalho. Working hard. Working hard. Ou, quer ver uma outra coisa? She is a hard worker. Hardworking. Hard worker. Isso. Por exemplo, o fulano é um hard worker. Que é isso? No Brasil a gente fala, tipo, ele é um guerreiro. E Trabalha tem até um carro, né? Acho que da Fiat. Que ele hardworking. fica assim, né? Hardworking. Do Trabalho lado dele. trabalho que é um duro. carro, tipo assim, de pegar carga, né? Acho que é uma caminhonete que você coloca coisa. Que é pra. Eles Tem uma quiseram dar, picapezinha. uma picapezinha. Que é pra você colocar a carga, né? Coisas pesadas. Pra dar esse intuito de que é um negócio que você vai pegar pesado ali, né? É um trabalho duro. E tudo, então, que passa a ideia de ser uma coisa mais dura, mais difícil, mais sacrificante, exigente. Hard. Yes. Tá? Legal. Aí, olha só. We are working hard. Se você traduzir, nós estamos trabalhando difícil. Tá vendo? Não. Não, é a ideia que importa. É a ideia que importa. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira sacrificante, de uma maneira exigente, de uma maneira desgastante. Hard. Bem legal. Muito Né? bom. Letter M, letra M agora. You are the best. Vocês são melhores. Aqui, vamos lá. Porque se você fala you are the best, eu posso falar pro Felipe e falar assim, Felipe, you are the best. Você é o melhor. Poderia estar aqui, ó. You are the best. Tipo, você é o melhor. Só que aqui eu não tô falando pro Felipe só. Eu tô falando pro Felipe e pra mais alguém. Uau. Eu tô falando assim, ó. Você e a Emily, vocês são os melhores. You are the best. Vocês são os melhores. Então é a mesma frase. You are the best. Pode ser pra você ou vocês. Como é que vai mudar? Como é que eu vou saber? Pelo contexto. Então se eu tô numa sala de aula, eu falo, guys, tipo, galera, you are the best. Vocês são os melhores. Vai ficar claro que é vocês. Agora, se eu tô conversando com alguém no bar, foi eu e o meu amigo lá, mano, você é foda, você é o melhor. You are the best. Vai ficar claro, né? Agora, you are at the movies. Muito legal essa palavra aqui, na verdade que são duas palavras, né, the movies, que é uma forma muito comum, inclusive, de falar cinema. Aqui, muito cuidado, se você fala the movie, sem o S, né, sem estar no plural, significa o filme. Um filme. Eu fui ver o filme do Batman, né, the movie, ok? Agora, the movies, com S, se só tem um S, já significa cinema, tá? Então é diferente, é outra coisa. Muito bem. Mas a frase aqui do verbo to be, you are at the movies, vocês estão no cinema. Mais uma vez, o you poderia ser você também. A você vai ter que frase pegar pelo poderia ser você está no cinema, cinema. Vocês estão no cinema. Exatamente. Aqui a gente só colocou vocês porque tá na posição, né? A gente seguindo aqui a ordem, a posição do vocês. Né? Pra colocar no plural. Isso. Letter O. They are super boring. Nossa, elas são muito chatas. São super chatas. Então, não tô entendendo. They are very super boring. Olha só.
super, né? Então, pô, Superman, né? Sendo poderoso, não tá demais. Super mesmo, né? Nossa. E aí, they, opa, eles ou elas. Como é que eu sei que é eles ou elas? Aqui a gente decidiu que é elas, mas podia ser eles. É. Ah, Felipe, então quer dizer que nesse caso a gente decidiu que ia ser elas. É. Mas a tradução pode ser eles são super chatos. Ou elas são super chatas. Ou então, por exemplo, se eu tô falando de 2 filmes. Ah, eu assisti os 2 filmes do Senhor dos Anéis e achei os 2 muito chato. Acho que isso é impossível de acontecer comigo. Mas vamos falar que isso aconteceu. Eu vou falar assim, eles são super chatos, os filmes. Nesse caso, não é nem elas, as mulheres, nem eles, os homens, mas eu tô falando dos filmes. Também vai ser a mesma frase. They are super boring. They are. Okay? Cuidado que não é they. They are super They boring. are super boring. Ok? Então, pode ser elas, eles, ou tipo, esses filmes, essas coisas, né? Também pode ser. Tá Very bom? nice. Letter P. They are playing the guitar. Então, olha só. They are playing the guitar. Então, a gente vai colocar eles estão tocando o violão. E aí a gente costuma falar, né? Poxa, essa palavra guitar, a gente fala violão, a gente lembra de guitarra. Guitarra, pô, né? tá errado isso aí. Mas como é que eu vou falar guitarra mesmo? Guitarra é boa. Guitarra mesmo a gente fala electric guitar, né? Electric guitar. Quando você quer especificar, né, que é a guitarra elétrica, a gente fala electric guitar. Electric guitar. É o bem violão aí é só mesmo, guitar. guitar. E aí, ó, eles estão tocando violão. They are playing. Olha só, pessoal. Eles estão ou elas estão. They are playing. Ah, mas o verbo play. Play é brincar, tocar, encenar, interpretar. Então, é o verbo que serve para muitas coisas. Isso. Anota isso. Anota as várias possibilidades de play. Boa. Play, a gente tá acostumado no Brasil a dar o play. É, jogar. Né? Todo mundo acha que é jogar, Dar o play, né? tocar, tal. tocar. Mas também é brincar, interpretar. Né? O ator interpreta o papel. He's playing the role. The role of Uh-huh. Batman. E por aí vai. Robert ok? Pattinson. Pattinson. Very nice. Robert Pattinson. Very good. Continuem, bora lá? Vamos continuar. Muito bem. Então, a gente falou, né, que do verbo to be, nós falamos do verbo to be, mas em inglês nós temos um fenômeno, vamos dizer assim, que são contrações. Pra ficar mais Verbos podem ser contraídos justamente para isso, para a gente falar mais rápido. Então, em vez da gente falar I am, eu posso falar I'm. E aqui eu quero que você repita comigo, tá? Fala comigo. I'm. O you are, a gente pode falar you're. Fala comigo. You're. O he, she, it is, a gente pode falar, fala comigo agora, his, she's, it's. Very good. E o we are, a gente pode falar we're. You are, que é o mesmo aqui de cima, a gente vai falar you're. E o último, they are, vai falar there. É só que Muito fazer bem. um Isso. Tá bom? Então, essas são as formas contraídas. Você não fala tá? Tipo, está, né? Pra confirmar, né? A gente também contrai, assim, no dia a dia. Só que eles têm uma contração formal. Da gramática. Muita gente sempre me pergunta, professor, isso significa a mesma coisa? O significado é o mesmo. Porém, quando usar quando usar outro? A hora que você quiser. Na verdade, existe uma diferença de caso de uso, que é, por exemplo, se você quiser escrever um artigo científico, uma coisa formal, você não pode contrair. Tá? A contração ela é considerada informalidade. Isso, depende do contexto. Exato. Então, assim, significa a mesma coisa. É o mesmo significado. Não existe perda de significado. Mas você só deveria utilizar a forma extensa, né, não contraída, em quesitos formais. E aí é legal que a forma extensa, ela também serve para um outro negócio, um recurso, tá? Isso aqui é um recurso. Muito bom. É para chamar a atenção. Enfatizar. Então, por exemplo, em vez de falar assim, eu sou professor. Assim, em vez de você falar I'm a teacher, rápido, você tá, tipo, jogando a frase, I'm a teacher. Aí você quer falar, eu sou um professor. Tipo assim, alguém falou assim, você não é um professor. Você quem fala assim, não, eu sou sim. Ou você fala, nossa, no dia dos professores, você fala, eu sou com orgulho. Aí pra enfatizar, I am a teacher. Você tá vivendo a frase. I am a teacher. Então a forma extensa ela é utilizada justamente pra gente recurso poder de ênfase. Enfatizar também, tá? Emphasize, very good. Vamos lá agora então aqui alguns exemplos, né? Até a gente poder ser até um pouco mais rapidinho aqui. Com as formas contraídas. Então, por exemplo, você falou I'm Joseph. Eu sou Joseph. Letra B. You're here with me. Você está aqui comigo. Muito bem.
Letter C, he's a teacher. Ele é um professor. Então tá vendo que a gente contraiu aqui, são os mesmos exemplos I'm, lá daquelas his. passadas. E a Exatamente. D, she's very beautiful this week. As mesmas frases, só que tá contraído. Contraída. She's. She's. Letter E, it's a dog. It's a dog, right? É um Letter seu F. cachorro. We're working hard. Nós estamos trabalhando duro, muito. You are the best. You're the best. You're the best, ok? E aí faz you're. E a última, You're. olha só. They're playing the guitar. They're playing the guitar. Então, eles estão tocando. Muito bem. They're, tá abreviado. Very good. Very good. Agora, não pense você, tá? Que a gente não vai usar nomes pessoais com o verbo to be. Perfeito. Por exemplo, em vez de falar he is a teacher, eu posso falar que Alan é um professor. Alan is a teacher, right? É. Então, os nomes, a gente falou muito dos pronomes, né? Às vezes a gente esquece, fala, não, mas pode ter um nome mesmo de alguém, tá? Então, às vezes, vai ter um nome e você vai ter que interpretar qual é o sujeito por trás daquele nome. Então, Alan seria he, né? Então, a gente vai usar o is. E por mais que fosse um nome de mulher, isso também. Olha Isso lá na também. letra B. Christina. Letra B de Bosque. Olha lá. Christina is very beautiful this week. Nossa, a Cristina tá muito bonita essa semana. E aí eu tô colocando o is, porque é tanto pra he quanto pra she. Letter C. Agora, na letter C, a gente fala, olha só, my uncle and I, meu tio e eu, Você pode falar and I também. and I, yes, are working hard. Olha que interessante. Aqui, o sujeito, né, tá em negrito aqui, ó, my uncle, meu tio e eu. Se você parar pra pensar em uma palavra que possa substituir essas duas aqui, seria o quê? Nós. Nós, we. Nós estamos trabalhando duro. Então, o verbo que vai seguir é o verbo to be para o nós. Pronto, Que é o só falar assim, essas pessoas, elas são qual daqueles pronomes? We. Qual que é o verbo to be pra we? We. are. We are. Então, my uncle and I are working hard. Ok? Mesma coisa acontece aqui embaixo, porém, Alan and Christina. Aqui eu não tenho o I, né? Tipo assim, eu não estou no meio. Não tá me incluindo. Então é o quê? They. They, eles. Eu não tô me colocando, então é eles ou elas. Então a gente vai falar Alan and Christina are Are. playing the guitar. Muito bem. Ok? Vamos repetir? Vamos falar A, B, C, D? Olha lá. Alan is a teacher. Repete aí. Alan is a teacher. Alan is a teacher. Christina is very beautiful this week. Christina is very beautiful this week. My uncle and I are working hard. My uncle and I are working hard. Alan and Christina are playing the guitar. Alan and Christina are playing the guitar. Great. Great. Muito bem. Very good. E faça você aí. Boa, não deixa de acompanhar com a gente, tá? Então, pessoal, olha, na aula que vem, né, no vídeo que vem aqui ainda do nosso verbo to be de uma vez por todas, a gente vai então comentar sobre a negativa do verbo to be e a interrogativa. O que a gente viu hoje é a afirmativa, e a gente já falou, inclusive, que o verbo to be é um verbo modal, ou seja, ele pode dar um modo. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Aprofundar aquilo que a gente estava começando a falar na primeira. Exatamente. E aí, galera, não se esqueça de que tudo que a gente está falando também está no seu PDF que você recebeu aqui, né, junto com esse curso do Verbo to Be de uma vez por todas. E a gente se encontra na próxima aula. See you there. Thank you.